No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, fala que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que o segundo maior mandamento para seguirmos a Deus, para agradarmos a Ele, é amarmos ao próximo como a nós mesmos. E quando praticamos esse mandamento com seriedade, observando a palavra de Deus, nós iremos perceber que além de agradarmos a Deus, nós não iremos fazer mal ao nosso próximo e nem vamos praticar o egoísmo. Porque 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, na descrição do que é o amor de Deus, ou seja, qual é o amor que Deus quer que venhamos a viver no nome dele, diz que este amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses e não se irrita nem suspeita mal de ninguém. Então, isso é o antagônico do egoísmo. E quando se fala em egoísmo, essa palavra do latim significa, primeiro lugar, eu, somente eu. O mundo é somente eu. E o egoísmo é uma das características imbuídas da natureza humana. Além disso, tem se tornado um padrão na sociedade. E para exemplificarmos um pouco sobre o egoísmo, quando lemos em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 em diante, a parábola do bom samaritano, nós vemos que um doutor da lei, ele perguntou ao Senhor Jesus e disse assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse a ele, o que é que está na lei? O que é que está escrito? E ele disse, bom, está escrito que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração, de alma e entendimento, e também amarmos ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus disse a ele, você faça isso e você viverá. Mas aquele homem que ele era tão autocentralizado em si mesmo, só olhava para ele mesmo e seus próprios interesses, ele ficou perguntando-se e disse, mas quem é meu próximo? E daí o Senhor Jesus começou a contar a história do homem que ele sofreu, ele foi vitimizado. E no que ele foi vitimizado, nós vemos aqui as práticas do egoísmo. Quando diz aqui, no versículo 30, que este homem estava descendo para Jerusalém, um homem comum, trabalhador, e de repente ele foi assaltado. Os salteadores ali arrancaram tudo dele, despojaram, retiraram e deixou ele quase morto. Ou seja, o homem vitimizado, ele foi explorado, ele foi maltratado. E isso me faz lembrar aquele ditado que diz que o fim justifica os meios. E se o fim justifica os meios, principalmente arruinando a vida alheia, isso é egoísmo. O homem vitimizado ficou lá quase morto e de repente passou por ali um sacerdote. E a Bíblia diz que no versículo 31 que ele passou de largo, ou seja, passou de longe. Isso demonstra insensibilidade, e tanto esse sacerdote como levita, que fez a mesma coisa e que conheciam as leis de Deus, eles não deram importância àquele homem vitimizado, eles passaram de largo. E a Bíblia diz que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que nos últimos tempos, os homens, as pessoas, os humanos em geral, seria assim, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem afeição natural a ninguém, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amores para com os outros, obstinados, cruéis, enfim. Essas são é o ápice do egoísmo, é a marca do egoísmo. E nós vemos que isto tem acontecido nos tempos de hoje. E voltando à palavra de Deus em Lucas capítulo 10, quando o Senhor Jesus relatou o exemplo deste homem vitimizado, como as pessoas o trataram, a Bíblia diz que veio um terceiro, que era um samaritano. Ou seja, um homem que via em Samaria, um homem onde a origem dele, do povo dele, era uma origem de judeus misturado com pessoas de outros povos, de outras nações. Por isso ele era estigmatizado pelos aqueles judeus de sangue puro, não é? Mas a Bíblia diz que esse samaritano, a descrição de como ele agiu para com aquele homem vitimizado foi a prática do amor ao próximo. A Bíblia diz que ele ficou ao pé daquele homem, que ele teve uma profunda compaixão, que ele tratou as feridas daquele homem, que ele transpôs aquele homem para uma estalagem e disse ao estalajadeiro, disse, olha, se este homem for necessário gastar para cuidar dele, em outras palavras, faz isso porque quando eu voltar por aqui, eu te pago. E daí o Senhor Jesus, encerrando a parábola, perguntou ao doutor da lei, disse, quem nesse caso foi o próximo? E o homem disse, bom, foi aquele que agiu de misericórdia. E o Senhor Jesus, ele disse, vai e faz o mesmo. Então, o Senhor quer que nós venhamos a fazer o mesmo uns para com os outros. Fazendo assim, estaremos honrando a Deus e agradando a Ele. Deus abençoe. Amém.